Olá, uma boa noite a você. Regiões sul e sudeste do país sofrem com temporais e ventania. No Rio Grande do Sul, imóveis foram destelhados e um caminhão tombou com a força do vento. No aeroporto de Chapecó, susto grande. Avião com 107 passageiros a bordo sai da pista na aterrissagem. Você vai ver também os gols do jogo que fechou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Um avião saiu da pista durante um pouso no aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina. A aeronave, com 107 passageiros, chegava de Guarulhos, em São Paulo, e só parou na área do gramado, como mostram as imagens que você acompanha. O incidente foi por volta das 7h30 da noite. Na hora, chovia na região. A Latam informou que todos os passageiros foram retirados em segurança e que vai oferecer a eles toda a assistência necessária. No Rio Grande do Sul, uma tempestade com ventania assustou e causou destruição na região metropolitana de Porto Alegre nesta segunda-feira. Um vídeo registrado por um motorista flagrou o momento em que um caminhão tomba com a força do vento em uma ponte. Os ventos chegaram a 118 km por hora. Na capital gaúcha, ao menos 100 árvores caíram. As rajadas de vento também destelharam imóveis. Uma tromba d'água foi registrada sobre o Guaíba. O aeroporto Salgado Filho ficou fechado por quase uma hora e 360 mil imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica no estado. A Defesa Civil do Estado de São Paulo vai manter a operação de chuvas de verão, que seria encerrada em março, até a metade de abril. A previsão é de mais temporais para os próximos dias, como o que atingiu a capital paulista e a região metropolitana nesta segunda-feira. Assunto para Marcela Varasquim. Oi, Marcela, boa noite para você. Chove neste momento por aí? Boa noite, Salso, e boa noite a todos. Nós estamos na zona oeste da capital paulista. Neste momento, a chuva deu uma trégua. Nesta segunda-feira, em São Paulo, carros foram arrastados, outros ficaram submersos e pedestres enfrentaram alagamentos com a água acima da cintura. Em Santo André, no ABC Paulista, choveu o esperado para 18 dias em apenas 6 horas, segundo a Defesa Civil. A estação da linha 10 Turquesa da CPTM ficou alagada, um transtorno para quem voltava para casa. Em Mauá, também na região metropolitana, choveu 60% do volume médio para todo o mês de março. Até metade de abril, a Defesa Civil vai continuar com monitoramento 24 horas por dia e também envio de alertas para a população pelo celular. Salce. Tá certo, Marcela. Obrigada pelas suas informações. Agora vamos para Minas Gerais, porque uma forte chuva também causou estragos durante a noite na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente conversa com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. Qual foi a cidade mais atingida por aí? Oi, Salso, boa noite para você. Foi a cidade de Contagem, aqui na Grande Belo Horizonte. Em 20 minutos de chuva, ruas ficaram alagadas e para fugir da enchente, alguns motoristas tiveram que retornar e outros tiveram que parar no meio do caminho. De acordo com a Defesa Civil, a possibilidade de mais chuva com rajadas de vento, inclusive aqui na capital mineira, com ventos de até 50 km por hora. Por isso, o órgão pede para que as pessoas fiquem em locais seguros no momento dessa chuva e evite circular em regiões que estejam inundadas. Todo cuidado é pouco, né, Salsi? Com certeza. Obrigada, Virgínia, pelos detalhes. Nos destaques internacionais, fortes tempestades atingem o leste dos Estados Unidos. Ao menos 300 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. No estado de Michigan, as rajadas de vento arrancaram o teto de um trailer. As imagens são impressionantes, veja só, e mostram um momento em que o teto é simplesmente elevado e chega a atingir as casas que estavam próximas. Segundo as autoridades, as rajadas de vento no estado chegaram a passar dos 100 km por hora. Chuva forte aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. Na Grécia, uma tempestade causou inundações na ilha de Paros, um famoso ponto turístico do país. As chuvas obrigaram autoridades a fechar escolas e bloquear ruas. Em alguns pontos, apenas carros de resgate foram autorizados a trafegar, já que as águas estavam arrastando todos os veículos. Pelo menos 13 pessoas precisaram ser resgatadas ao ficarem ilhadas.
ninguém ficou ferido. O presidente Donald Trump ameaçou impor novas sanções à Rússia caso Vladimir Putin não aceite avançar no acordo de paz com a Ucrânia. A declaração foi feita durante uma entrevista por telefone para uma emissora americana. Trump disse que se a Rússia for a culpada pelo atraso no acordo de paz com a Ucrânia, vai impor tarifas sobre todo o petróleo que sai do país. Fiquei decepcionado de certa forma. Ele deveria estar fazendo um acordo com Zelensky, quer goste dele ou não. Então não fiquei feliz com isso. Eu certamente não gostaria de colocar tarifas na Rússia. Caso fizesse, não seria bom para eles, disse Trump. O russo Vladimir Putin criticou a credibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sugeriu que um governo temporário liderado pelas Nações Unidas poderia assumir a Ucrânia e negociar a paz. Alcançar a paz no conflito Rússia e Ucrânia foi uma das promessas de campanha de Donald Trump. O presidente americano confirmou que deve voltar a falar por telefone com Vladimir Putin nos próximos dias. Os Estados Unidos querem um cessar-fogo até o dia 20 de abril, quando Trump completa 3 meses no cargo. Ainda sem um acordo de paz, a Ucrânia voltou a ser alvo de ataques. A Força Aérea do país derrubou 57 dos 131 drones lançados por Moscou. 2 pessoas morreram. Já a Rússia voltou a acusar Kiev de atingir instalações de energia, o que viola os acordos da trégua temporária entre os 2 países. E o presidente americano também afirmou nesta segunda-feira que a imposição de tarifas comerciais vai afetar países que lucraram com a aplicação de taxas a produtos dos Estados Unidos. Os detalhes devem ser anunciados nos próximos dias, como nos conta o nosso correspondente Vandrei Pereira. Donald Trump pretende combater práticas comerciais consideradas injustas. Hoje, o presidente adiantou que um dos países taxados será a China, principalmente as empresas que fabricam chips usados em produtos eletrônicos. A China e outros países já planejam retaliação. No México, uma campanha tenta incentivar o consumo de produtos locais e estimular a criação de empregos. O presidente Trump também assinou uma ordem executiva para reformar a indústria de ingressos para eventos ao vivo aqui nos Estados Unidos. Na mira de Trump estão os cambistas, que muitas vezes usam robôs para comprar uma grande quantidade de entradas e revender por um preço abusivo. Trump quer proteger os consumidores e os artistas. Na Itália, a polícia investiga um possível incêndio criminoso que destruiu 17 carros da Tesla, nos arredores de Roma. A empresa americana, que pertence a Elon Musk, tem sido alvo de vandalismo em vários países depois que o bilionário cortou custos em agências federais dos Estados Unidos. Para Musk, o incêndio na Itália foi um ato de terrorismo. Nesta segunda-feira, em mais uma operação contra a imigração ilegal, 17 pessoas foram enviadas para prisões de El Salvador. Na França, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Fernando Haddad foi recebido na renomada instituição de ensino superior, a Sciences Po, em Paris, onde participou de uma conferência sobre os desafios de governar na era climática. O ministro da Fazenda defendeu o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. A França é um dos países que são contra a medida. Os agricultores acreditam que a concorrência sul-americana pode ser ruim para a produção local. Mas para Haddad, o acordo é uma forma de aproximar a economia brasileira do mercado europeu. Seria um recado importante para o mundo de que nós vamos resistir a essa visão binária das coisas. Nós vamos encontrar caminhos múltiplos de desenvolvimento e de cooperação, que nós não devemos fazer um alinhamento automático como se o outro lado fosse simplesmente um inimigo a ser enfrentado. Nesta terça-feira, Haddad se reunirá com o ministro da Economia da França, Éric Lombard, e também com empresários do país.
Entre os assuntos, a possível taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Nós temos uma balança estável e equilibrada, apesar da vantagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Ela está relativamente equilibrada. Nós que teríamos mais espaço para crescer no comércio com eles. E eu acredito que qualquer retaliação ao Brasil vai soar injustificável. Aqui no Brasil, a Petrobras vai reduzir o preço do diesel vendido nas refinarias a partir desta terça-feira. Vamos conversar com a repórter Ariane Bittencourt, direto de Brasília. Oi, Ariane, uma boa noite para você. E de quanto vai ser essa redução? Boa noite, Salsi, de 17 centavos por litro. A medida foi anunciada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Isso representa uma redução de 4,6%. Assim, o novo valor do diesel vendido pelas refinarias vai ser, em média, de R$ 3,55 por litro. A última mudança no valor do combustível tinha sido em fevereiro, quando houve alta de 22 centavos. Considerando que boa parte dos produtos brasileiros é transportada por caminhões, a redução no valor do diesel pode impactar na inflação, que é uma das principais preocupações atuais do governo federal, principalmente o preço dos alimentos. Os valores da gasolina e do etanol não serão reajustados. Salsi. Tá certo, Ariane, obrigada. Depois de uma viagem à Ásia na semana passada, quando passou pelo Japão e pelo Vietnã, o presidente Lula se concentra em ações do governo aqui no Brasil. Primeiro, a sanção do orçamento deste ano e então as mudanças na esplanada dos ministérios. O atraso de 3 meses na aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional obrigou a União a trabalhar com recursos limitados. Só depois da sanção presidencial é que a máquina pública vai voltar com todo o orçamento previsto para o ano. O texto aprovado pelo Legislativo chegou ao Planalto na última quarta-feira e precisa ser sancionado em até 15 dias. Mas a expectativa é de que aconteça ainda nesta semana. Depois da sanção, o Executivo fica autorizado a dar o reajuste de 9% aos servidores federais, além de permitir o empenho de novas emendas parlamentares, que foram alvo de embate entre os poderes. A Secretaria de Relações Institucionais e o Ministério da Fazenda preparam um cronograma de pagamento. O plano deve ser apresentado logo depois da sanção do orçamento aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de líderes partidários. O presidente também se prepara para dar continuidade à reforma ministerial. Depois de fazer mudanças em pastas do PT, agora Lula mira em ajustes na esplanada, em sinalizações aos partidos aliados. O objetivo é pavimentar uma frente ampla para as eleições do ano que vem. Lula deve se reunir nos próximos dias com os presidentes das siglas que têm ministérios. O presidente também tem o desafio de fazer avançar pautas positivas no Congresso, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, em um esforço para reverter a queda de popularidade. Por isso, Lula também planeja receber líderes das bancadas no Palácio do Planalto. O governo brasileiro negou nesta segunda-feira que tenha espionado autoridades do Paraguai para garantir vantagens nas negociações das tarifas da hidrelétrica de Itaipu. A gestão do presidente Lula disse que a ação aconteceu na administração de Jair Bolsonaro. Fontes da Polícia Federal envolvidas na investigação informaram ao jornalismo da Record que agentes da ABIN teriam invadido computadores de autoridades paraguaias. O objetivo seria conseguir informações sigilosas sobre a negociação das tarifas de Itaipu. A usina hidrelétrica é administrada por Brasil e Paraguai. Os supostos alvos seriam integrantes do Senado, Câmara dos Deputados e até da presidência do Paraguai. Os nomes não foram revelados. De acordo com investigadores que atuam no caso, a operação teria sido coordenada de fora do Brasil, a partir de países como Chile e Panamá. Os agentes teriam montado servidores virtuais que deram suporte aos ataques feitos com uma ferramenta usada ilegalmente pela agência. O inquérito do caso está na fase final e será enviado ao Supremo Tribunal Federal. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que o governo do presidente Lula desmente categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência contra o Paraguai, com quem o Brasil mantém relações históricas e uma estreita parceria.
e que a operação foi autorizada pelo governo de Jair Bolsonaro em junho de 2022, mas tornada sem efeito em 27 de março de 2023, assim que a atual gestão tomou conhecimento do fato. A nota ainda relata que o atual diretor-geral da ABIN encontrava-se naquele momento em processo de aprovação e que assumiu o cargo em 29 de maio de 2023. O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai declarou que não há provas de que o Brasil tenha atacado os sistemas de computadores do país. O chanceler paraguaio já recebeu esclarecimentos do ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi procurado, mas não retornou os nossos contatos. Quase 2 celulares são roubados ou furtados por minuto em todo o país. Uma nova fase do programa Celular Seguro do governo federal está sendo implantada, com o objetivo de combater esse tipo de crime. A medida inclui o envio de alertas para aparelhos roubados ou furtados que tenham sido habilitados com um novo chip. O celular do Eduardo foi roubado no ponto de ônibus quando ele ia para o trabalho. De repente chegou uma moto, né, e o garupa, ele apontou a arma para mim e pediu meu celular. Janete e as sobrinhas também já foram vítimas de criminosos. Foi assustador, porque todos nós agora nos habituamos a ter nossas informações no celular. Ele é prático para a gente, mas pelo outro lado, ele passou a ser uma ameaça para a gente. Eduardo e Janete não tinham um aplicativo Celular Seguro do governo federal. A ferramenta permite o bloqueio de aparelhos roubados. O cadastro deve ser feito com a conta gov.br. Há 2 opções: pedir o bloqueio definitivo do celular, o que inutiliza o aparelho, ou acionar o modo recuperação, que bloqueia a linha telefônica e aplicativos bancários, que podem ser reativados se a pessoa encontrar o celular. Até fevereiro, 2.400.000 pessoas se cadastraram no serviço. Para aperfeiçoar o programa, o governo vai lançar um novo recurso. Os celulares roubados que forem habilitados com outro chip de qualquer operadora vão receber um aviso. A mensagem vai alertar que o aparelho deve ser entregue imediatamente em uma delegacia de polícia, ou a pessoa poderá ser alvo de uma investigação. Então, a partir do momento em que alguém adquire um celular e alguém, quando liga esse celular, recebe uma mensagem como essa, se aquela pessoa é verdadeiramente inocente e não praticou ou não tinha condições de saber, não tem por que, teoricamente, ela não ir lá na delegacia e devolver efetivamente aquele aparelho. O alerta é feito numa parceria entre as operadoras de telefonia, a Anatel e o programa Celular Seguro. As telecomunicações informando quando o aparelho é trocado, né, quando o chip do aparelho é trocado, né, o programa do governo com a base dos aparelhos cadastrados, dos aparelhos roubados, né, e aí faz, quando tiver esse link, esse gatilho, o processo funciona ali, segue o fluxo. Acontece o alerta. Acontece o alerta. De acordo com o levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 foram mais de 900.000 ocorrências de roubo e furto de celulares em todo o país. Isso dá mais de 2.500 crimes por dia e corresponde a quase 2 celulares subtraídos por minuto. A Justiça Federal derrubou a resolução que permitia a farmacêuticos receitarem medicamentos. A decisão atendeu a um pedido do Conselho Federal de Medicina. O CFM argumenta que apenas médicos têm competência legal para diagnosticar doenças e definir tratamentos. Ainda cabe recurso à decisão. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro registrou o maior número de turistas internacionais nos 2 primeiros meses do ano, em quase 5 décadas. Foram mais de 470.000 estrangeiros que ajudaram a impulsionar a economia da cidade. Nessas bagagens tem espaço para roupas, eletrônicos e para a vontade de conhecer a cidade maravilhosa. Tem praias maravilhosas, pessoas que te recebem com boa energia. É um lugar lindo que quero voltar sempre, diz esta argentina. Só nos primeiros 2 meses do ano, o aeroporto do Galeão teve um crescimento de 19% no movimento internacional em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 470.000 turistas, um recorde para o período desde a inauguração do terminal na década de 70.
Os números são tidos como uma recuperação do Galeão, que vinha perdendo voos ao longo dos anos. A desvalorização do real frente ao dólar se tornou um atrativo a mais, combinada ao período de festas e ao verão de altas temperaturas. De acordo com o Ministério do Turismo, desde o início do ano, a cidade do Rio recebeu mais de 500 mil de turistas internacionais. E a maior parte chegou de avião. E mesmo depois da alta temporada, o setor continua otimista. A expectativa é de crescimento de 23% no número de embarques e desembarques até o fim do semestre. Aumenta-se o comércio, ele propicia mais recolhimento de tributos, mais geração de empregos. Quanto mais turistas estrangeiros, os domésticos também são muito bem-vindos. Segundo a OMS, o sistema de saúde de Mianmar está sobrecarregado por causa do forte terremoto que atingiu o país na semana passada. A Organização Mundial da Saúde diz que pelo menos 3 hospitais foram destruídos e outros 22 foram danificados pelos tremores. O número de mortos já passa de 2.000 e pelo menos 3.900 pessoas ficaram feridas. Além do colapso no sistema de saúde, as estradas destruídas também dificultam o acesso de equipes médicas e atrapalham na contagem das vítimas. As equipes de buscas continuam o trabalho na esperança de encontrar sobreviventes. Já quase 70 horas depois do tremor que teve o epicentro registrado em Mianmar, a chance de encontrar alguém vivo diminui. Mas algumas pessoas foram resgatadas nesta segunda-feira. A China realizou novos exercícios militares com forças aéreas navais e até mesmo foguetes ao redor de Taiwan. Segundo o governo chinês, a ideia é simular um bloqueio ao redor da ilha. Autoridades taiwanesas detectaram pelo menos 19 navios militares se aproximando. A China, que considera o território uma província rebelde, chamou os exercícios de aviso aos separatistas. Para Taiwan, a ilha é independente. Chegou a hora dos gols aqui no Jornal da Record. No encerramento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará chegou a fazer 2-0 no Red Bull Bragantino, fora de casa, mas cedeu o empate à equipe do interior paulista. Pedro Raul, ex-Corinthians e Vasco, recebeu na frente e bateu de perna esquerda no cantinho. Ceará 1-0. No escanteio, o zagueiro Marlon fez o segundo da equipe cearense. No finalzinho do primeiro tempo, o Bragantino descontou. O uruguaio La Quintana aproveitou o rebote do goleiro. E teve emoção até o fim. Nos acréscimos do segundo tempo, Ramírez empatou para o Bragantino. 2-2 placar final. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.